Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de geografia, a gente vai falar sobre os componentes da natureza, tá? Elementos que compõem a natureza. Só que antes da gente iniciar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria, como é de costume, fazer a chamada. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, acompanhando os vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela gente, tá certo, meus amores? Então agora eu vou fazer a chamada. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Heloísa Vitória da Silva Oliveira, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenice Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Luísa Sofia Pereira dos Santos, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willames Alex Soares da Silva e o Everson de Souza Santana, tá? Então, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem? Que vocês pegassem o livro de vocês de atividades complementares, tá? E abrissem na página 31, tá? O livro de atividades complementares e que fosse aberto na página 31, onde a gente tem o seguinte aqui: os componentes da natureza, tá? Então, vou começar a leitura e vou fazer algumas considerações para vocês. A gente tem aqui o seguinte: em qualquer lugar da Terra onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que ele contém, onde se encontra, como se apresenta sua paisagem, quais as mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante disso tudo. Para isso, ele precisa saber sobre orientação, relevo, águas, clima, vegetação e ação do ser humano na natureza. Recursos naturais. O que são recursos naturais? São os elementos que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência, o seu bem-estar e conforto. Então, água é um recurso da natureza que está à disposição do homem. Madeira, né? Que são utilizados para o bem-estar e conforto do homem. A luz e o calor do sol, a água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito, tá? Outros, como o petróleo e o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares do nosso planeta. Pesquisadores e estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Dele retiramos alguns minerais, como o ouro, o ferro, a prata, a bauxita e as pedras preciosas. Tá certo, meus amores? Então, vejam, esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita, por exemplo, é produzido o alumínio, que é importante para a indústria. O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de automóveis, por exemplo. Conheça alguns minerais que retiramos do sol. A gente tem aqui uma pedra semi-preciosa, o ferro, a argila. Sabemos da importância de todos esses recursos naturais. Por isso, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Se eles acabarem, será muito difícil para o homem continuar vivendo. A sobrevivência dos seres vivos depende dos recursos naturais existentes, tá? Então, vejam, vamos para a página 32. Algumas coisas que eu queria falar sobre isso. Os recursos naturais são muito importantes para a vida do homem, né? A gente precisa de água, a gente precisa de luz do sol, não é verdade? A gente precisa da terra, né? A gente precisa da madeira. Então, o homem precisa desses elementos, desses recursos que estão presentes na natureza. E por isso, por essa grande necessidade, é necessário que se haja a preservação. O homem não pode consumir, desperdiçar a água.
Não é verdade? A gente não pode desperdiçar a água, não se deve haver desperdício de água. Não é verdade? Não se deve haver. O petróleo é um recurso natural que, quando acaba, a reserva de petróleo que estava sendo trabalhada, que estava sendo extraído, acaba, ali não vai ter novamente. O petróleo não é um recurso natural renovável. O que isso quer dizer? O petróleo não vai se renovar, né? Lembrem-se que a gente já falou sobre recursos naturais renováveis e recursos naturais que não são renováveis. E o petróleo é um desses. Ele é um recurso natural que ele não é renovável, que ele não vai se renovar. Tanto é que quando acaba, acaba, né? Não volta mais, não vai ser renovável. Vejam só, lá na página 32, a gente tem alguns outros elementos. Assim como existem as regras de convívio social, existem regras de bom convívio com a natureza. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro com mais saúde ou não. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como o lixo, por exemplo. A natureza possui seus recursos de forma limitada. O consumo de água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando o desperdício. Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício. Tudo o que precisamos fazer é entender que todos os lugares têm uma história, que outras pessoas já viveram nos locais onde vivemos hoje, que elas tinham relações com outras pessoas nesses locais, diferentes das que temos hoje, e principalmente que é preciso aprender a respeitar as regras nos locais e na natureza, tá? Vejam só, gente, eu quero mostrar a vocês esse pote aqui. Eu usei esse pote de vidro em uma aula passada minha de português. Só que hoje eu quero falar em específico sobre o pote de vidro, sobre os componentes, né? Então veja. Esse pote de vidro aqui, o próprio nome já diz, feito de vidro, só que a tampa dele, isso aqui é um pote de botar bombom, é um bomboniere. A tampa dele, ela é de plástico, né? Tá vendo aqui, ó. Isso aqui é plástico. E aí, gente, esse pote de vidro aqui, ele é feito de plástico, né? A tampa dele. E o plástico demora anos e anos para se decompor na natureza. O que eu quero dizer com isso? Que se eu pegasse esse pote de vidro aqui, jogasse na natureza, né? Deixasse lá. Tanto o plástico, a tampa do pote de vidro, quanto o pote de vidro em si, iam demorar muito tempo para se decompor na natureza. Por isso que existe a coleta seletiva de lixo, onde o plástico deve ser colocado no lugar do plástico, o vidro no lugar do vidro, o lixo orgânico no lugar do lixo orgânico e o papel no lugar do papel. Então vejam só. Metal, a gente deve colocar, olhem ali na página 32, as cores, né, dos lixos. O metal deve ser colocado no lixo da cor amarela, né, na coleta seletiva, todo o metal. O vidro no verde, o papel no azul. Esse verde aqui eu acredito que é plástico vermelho, né? Então, a coleta seletiva que vai separar, e lixo orgânico, se eu não estou enganada, é marrom, a cor do lixinho, que vai separar, gente, o lixo de acordo com a natureza, com a espécie do lixo, a especificidade do material que vai ser jogado no lixo, né? Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma bomboniere, um pote de vidro, e que esses dois elementos aqui, se jogados na natureza de forma inconsciente, simplesmente jogados no ambiente, vão demorar anos e anos e anos para poder se decompor, tá? E isso afeta a natureza, né? Porque é um objeto estranho, que não é natural, a natureza não produz isso aqui. É o homem que produz com elementos que ele retira da natureza e que, se é jogado de forma inconsciente no meio ambiente, vai acarretar problemas, né? Vai acarretar
consequências para a natureza, né? Poluir a natureza. Então, a gente deve fazer a coleta seletiva do lixo, a gente não deve jogar lixo na rua, a gente não deve desperdiçar água, né? A gente deve ter um consumo consciente, né? Daquilo que a gente está consumindo, daquilo que a gente está jogando fora, né? Porque são elementos que não vão se decompor de forma natural na natureza, né? Vai levar milhões e milhões de anos, milhares de anos, até que aquele material seja totalmente decomposto na natureza, tá? Então, por isso que é importante que se haja a coleta seletiva, que se haja a não poluição do ambiente, não se joga lixo nas ruas, porque isso afeta muito a natureza, tá? Então, dito isso, eu queria falar para vocês da atividade de casa de vocês hoje, que vai ser a página 32 e a página 33. E eu também vou passar para vocês algumas questões no caderno que eu vou explicar para vocês também aqui, tá? Então, vejam, no primeiro quesito da página 32, a gente tem o seguinte aqui. Junte as sílabas para formar a frase. Oriente-se pela numeração abaixo. Então, a gente tem aqui, de 1 a 18, várias sílabas que vão ser numeradas e vocês vão formar a frase abaixo, se orientando pela numeração. Número 4, qual é a sílaba que está no número 4? É o TO. Qual a sílaba que está no número 17? Dós. Então, todos. Já formei a primeira palavra. Então, assim vocês vão dar adiante, prosseguimento a essa formação de palavras, né? Descobrindo as sílabas de acordo com sua numeração. No segundo, pense e responda a seguinte pergunta. Eu tenho aqui o seguinte. O que aconteceria se toda a água potável que existe na Terra acabasse um dia? Vamos fazer essa reflexão? O que aconteceria se toda a água potável que existe na Terra acabasse? Vamos analisar. Nós, seres humanos, não precisamos de água para beber? Não precisamos de água para beber. Água potável é aquela água que serve para o nosso consumo. É aquela água que a gente pode beber, né? Então, o que aconteceria se ela acabasse? De uma hora para outra, ela acabasse, não existisse mais. O que é que ia acontecer com o ser humano? Provavelmente, todos os seres vivos, não só os seres humanos, mas todos os seres vivos, os animais, né? Os peixes, né? Que vivem na água, né? Que precisam da água, eles deixariam de existir. Porque a água, que é algo vital para todos nós, acabou. Então, eles deixariam de existir. Não teria como, né? Porque a água, que é um meio vital, acabou. Então, isso é um pensamento, uma reflexão. Se toda a água potável acabasse um dia da Terra, desaparecesse, sem falar que o planeta Terra, ele é formado mais por água do que por terra, né? E ele acabasse. Os seres que aqui vivem, que habitam, deixariam de existir também. Porque a água é fonte vital de vida, né? A gente precisa da água para sobreviver. Já no terceiro, a gente tem o seguinte. Encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. A gente tem alguns principais recursos naturais que a gente vai encontrar no diagrama, né? Então, aqui eu tenho, vou dar aqui uma dica. Água, petróleo, granito, areia, diamante. E eu quero falar aqui para vocês uma coisa bem interessante. O diamante, gente, ele não é um recurso natural que se renova. O mesmo caso do petróleo. Ele não é um recurso natural que vai se renovar. Tanto é que quando foi se descoberto o diamante, né, no Brasil, lá no início do processo de colonização, que houve a descoberta do ouro, a descoberta dos diamantes, das pedras preciosas, os primeiros locais de descoberta de diamantes que foram extremamente explorados, que foram extremamente extraídos, né? Hoje não se tem mais, porque aquele diamante que se tinha ali não voltou a existir. Foi extraído, acabou, não volta mais a ter, né? Então, o diamante não é um recurso natural renovável, ele não se renova, tá?
Então, vocês vão encontrar aí petróleo, água, granito, diamante, areia. Só procurar que vocês vão achar. Já na página 33, a gente tem o seguinte no quarto quesito. Olhe os objetos existentes na sua sala de aula e escreva 3 deles que foram fabricados com minérios. Vejam só, vou dar aqui um exemplo. A cadeira que a gente senta. A cadeira. A estrutura da cadeira, ela é feita de ferro. A estrutura da cadeira. Os pregos que são colocados na parede para parafusar o quadro na parede também são feitos de minério. Vamos lá. A mesa, o birô, também é feito de minério, de ferro, né? A estante que a gente tem na nossa sala, né? Vamos botar aqui também a areia que fez as paredes, os tijolos, né? Mas no caso de minérios, né? Então, no caso, vai ser as cadeiras, o birô, os parafusos, né? A estante, né? Já no quinto quesito, vocês vão marcar com um X apenas as imagens dos elementos que fazem parte do reino mineral. Só os que fazem parte do reino mineral. E mineral que eu quero falar é ouro, prata, ferro, alumínio, tá, gente? Só mineral. Então, a gente tem aqui um anel, né? A gente tem aqui pregos, a gente tem talheres e temos laranja. Uma coisa eu posso dizer a vocês. A laranja, ela não faz parte do reino mineral, não é verdade? A laranja faz parte do reino dos alimentos, do reino dos vegetais, né? Das frutas, do reino das frutas, né? No caso. Vegetais não, das frutas. A laranja. Então, eu já sei que a laranja eu não vou poder marcar. Mas o anel, o parafuso, né? O prego, no caso. Os talheres, vou poder marcar? Sim ou não? Faz parte do reino mineral? No sexto, vocês vão formar frases com as imagens dos elementos que fazem parte do reino mineral. Ouro, alumínio e argila, né? Então, vocês vão formar frases. Então, no caso, a gente pode, no quarto, voltando, colocar até... É porque é argila. Areia, a gente pode colocar as paredes. Podemos colocar sim, porque os tijolos são feitos de argila. Lá no quarto quesito. Aqui no sexto, a gente vai formar frases. Então, a gente pode colocar: o ouro é valioso. Vou botar aqui um exemplo. O alumínio faz pregos, né? Pode colocar aqui. A argila faz tijolos. Exemplos de frases. É resposta pessoal, vocês fiquem à vontade para colocar as frases que vocês quiserem aqui com ouro, alumínio e argila. Agora vejam, no caderno de vocês de casa, vocês vão responder para a tia Carla 2 perguntas, tá? 2 perguntinhas. A primeira, o que são recursos naturais? De acordo com o que eu falei aqui ao longo do vídeo, o que vem a ser recursos naturais? A gente pode colocar como recursos naturais elementos que estão presentes na natureza, que ajudam o homem no seu dia a dia, no seu cotidiano. São recursos naturais. E a gente pode colocar isso aqui, tá? Como recursos naturais. E citar exemplos de recursos naturais. Vocês vão também responder. Vocês vão me dizer o que são recursos naturais e vão citar exemplos de recursos naturais. A gente tem a água, a gente tem o sol, a areia, né? A gente tem os animais, os vegetais. Por quê? Recursos naturais vão ser aqueles elementos que vão ajudar o homem, né, a viver bem, vai ajudar o homem no seu cotidiano, né, no ambiente em que ele está inserido. Então, a gente colocar sol, água, terra, vegetais, animais, porque os animais ajudam o homem com sua carne, não é verdade? Né? Alguns com sua carne, vegetais, a madeira, não é verdade? A gente pode colocar aqui também. Então, vocês vão responder essas 2 perguntas. O que são recursos naturais, que vai ser a opinião de vocês, o entendimento de vocês. Voltando a dizer que recursos naturais vão ser aqueles elementos que a natureza proporciona ao homem, que o ajuda no cotidiano, né? Então, vocês vão dar o ponto de vista de vocês sobre isso. E vocês vão citar exemplos de recursos naturais. Como eu já falei aqui, sol,
água, enfim. Então, meus amores, o nosso vídeo tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, tá? Um beijo pra vocês, um cheiro e até amanhã com mais um vídeo. Tchau, tchau!